Uma boa noite para você que acompanha a Primeira Trave, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. Dessa vez vamos falar sobre Fluminense 1, Botafogo 0, jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, e logo nesse começo da competição temos o primeiro clássico carioca, que na minha opinião mostrou um pouco sobre o contexto que as duas equipes vivem. De um lado o Botafogo com um elenco que não é ruim, pelo contrário, é um elenco qualificado, tem bons jogadores, mas que vive um período da história no geral, com muitas mudanças no elenco, com muitos jogadores saindo, chegando, nenhum trabalho longevo, né, de um técnico que possa estabelecer uma filosofia a longo prazo por conta dos altos e baixos ali da gestão de John Textor, né, e que vive agora um novo ciclo com o Martin Anselmi, que tem sim ideias promissoras, mas ainda encontra dificuldades nesse começo de ano, né, ainda estamos em fevereiro, para implementar de fato um plano de jogo sólido da equipe, enquanto do outro lado temos o Fluminense do Zubeldia, com um trabalho que já dura desde o segundo semestre de 2025 e que tem ideias cada vez mais maduras, cada vez mais sólidas, um sistema defensivo, principalmente, que eu vou destacar bastante aqui, bastante solidificado, e que conseguiu apresentar isso na noite dessa quinta-feira no Maracanã, certo? Sem mais delongas, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, comentar o que você achou da partida e, claro, compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática. E agora sim, vamos aqui para o campinho para a gente mostrar como foi a partida. Antes de mais nada, vamos mostrar as escalações das duas equipes. Do lado esquerdo da sua tela, o Fluminense, com o Fábio no gol, linha de 4 atrás, com Samuel Xavier, James, Freitas e René. Na frente deles, Bernal como primeiro volante e Martinelli como segundo volante. Um pouquinho mais adiantado, camisa 32, que atuou como camisa 10, Lúcio Acosta, e o trio de ataque com Canóbio, John Kennedy e Kevin Serna. Já do outro lado, pelo lado direito da sua tela, temos o Botafogo com Neto no gol, linha de 5 atrás, Vitinho, Ítalo, Newton, Barbosa e Alex Telles. Na frente, a dupla de volantes com Danilo e Alan, e o trio de ataque com Arthur Cabral e o Álvaro Montoro. Antes de falar sobre a parte defensiva do Fluminense, que foi o destaque, vamos também falar sobre o sistema ofensivo, que também fez um grande papel e foi primordial para a vitória do Fluminense no Maracanã. Então, começando pela saída de bola, os dois zagueiros participavam bastante aqui, tanto o James quanto o Freitas, junto do René nesse primeiro momento, que entre ele e o Samuel Xavier, o lateral mais agudo era o Samuel Xavier, então ele avançava bastante por aqui com o Canóbio centralizando ou vice-versa. Tinha os dois volantes aqui à frente deles, o Bernal era quem mais se aproximava e o Martinelli circulava um pouquinho mais para confundir a marcação, né, tanto à frente quanto também recuando. O encaixe do Botafogo era que, pelo contrário, né, o Alan ficava mais no Bernal no primeiro momento e o Danilo ficava no Martinelli. Então esses dois volantes, um mais avançado, o outro mais próximo, auxiliavam bastante essa saída de bola. Lá na frente, o Lúcio Acosta era alguém que tinha bastante liberdade para tanto impactar esse sistema defensivo do Botafogo, né, ocupar jogadores por aqui, quanto também para se aproximar dessa faixa central, dessa linha do meio campo, por assim dizer, para aparecer como opção entre linhas e ajudar o Fluminense a progredir, com bastante ajuda inclusive do John Kennedy, que era alguém que saía bastante da referência, não fez um grande jogo tecnicamente, mas taticamente fez um papel importante de sair dessa referência aqui do Newton, acabar confundindo essa marcação do Botafogo pelo lado esquerdo, por exemplo, deixando o Barbosa ocupar ele, e esse momento do Acosta exigiam também que o Newton acompanhasse. O Newton, que é um volante ofício, ele consegue fazer esse papel de cabeça de área também, então nesses momentos que ele subia, tanto na saída de bola, quando o Botafogo tinha bola no pé, quanto também com o Botafogo sem a posse de bola, aí o Botafogo acabava fechando uma linha de 4 aqui atrás para compensar esses avanços do Newton, mas tinha momentos também que o Fluminense acabava criando um volume bastante alto, né, aqui na frente, então acabava exigindo esse retorno do Newton e acabava também abrindo brechas, né, na defesa do Botafogo. Então, nos momentos que o Fluminense progredia gradativamente, o René era alguém que tinha mais liberdade para aparecer por aqui, com o Serna centralizando, por exemplo, e aí você chegava a ter um volume de 6 jogadores do Fluminense contra 5 atletas do Botafogo, quando o Fluminense acabava alcançando, né, essa altura do campo. E aí você tinha, por exemplo, um movimento comum, foi do René aparecendo por aqui, o Serna centralizando, só que o Serna é um jogador que se sente mais confortável jogando aberto, né? Então ele conseguia invadir esse meio espaço
recuando aqui, né, puxando a marcação do Ítalo e passando nas costas dele, recebendo do René por aqui e partindo para uma jogada individual que gerasse um cruzamento ou uma finalização, como chegou a acontecer bastante no decorrer da partida. Da mesma forma também aconteceu pelo lado direito, com o Canóbio e o Samar Xavier por aqui. O Samar Xavier que tem sido um lateral cada vez mais, que se sente cada vez mais à vontade, né, lá na frente, um lateral bastante completo, não à toa se colocou entre os melhores do futebol brasileiro na posição nos últimos anos, ele, o Canóbio, e também com bastante ajuda do Lúcio Acosta, né, quando ele caía por aqui, então acabava gerando essas alternativas de posicionamento, principalmente velocidade, né, essas movimentações acabavam confundindo a marcação do Botafogo e exigiam também bastante auxílio dos volantes, né, tanto o Alan por aqui quanto o Danilo por aqui fazendo coberturas muito frequentes para tentar de alguma forma impedir que o Fluminense tivesse espaços, fosse dentro da área ou na entrada da área, para finalizar e aproveitar as oportunidades. Vale ressaltar também que mais ou menos na metade ali do primeiro tempo o Alan sente uma lesão muscular, acaba dando lugar para o Barreira, que a princípio de ofício, né, ele é um jogador um pouquinho mais avançado do ataque, por assim dizer, mas fez esse papel de segundo volante aqui ao lado do Danilo a partir de então. E a partir desse momento o Botafogo passa a mostrar uma movimentação que já acontecia hora ou outra, mas passou a ser muito mais frequente desde então, que foi o do Newton saindo dessa posição de zagueiro central e avançando aqui para fazer o papel de cabeça de área, né? Exercer o papel de primeiro volante, que é o papel de ofício dele, sendo uma opção um pouquinho mais avançada e ajudando o Botafogo a progredir um pouquinho mais. Então, nesses momentos, o sistema defensivo do Martin Assami acabava formando uma linha de 4 na prática, tendo o Newton por aqui, junto com o Danilo e com o Barreiro. O Barreiro acabava podendo avançar um pouquinho mais e aí você tinha, então, um leque maior de opções mais avançado no campo para que pudesse trabalhar entre linhas, por exemplo, e aí isso exigia também uma atenção maior desses defensores mais avançados do Fluminense, né? Fosse do John Kennedy, fosse também do Lúcio Acosta, e desse jeito o Botafogo tentou avançar e também com movimentos que privilegiassem o cacuete ofensivo dos laterais, com o Arthur centralizando por aqui, o Montoro centralizando por aqui, o Alex Telles avançando e o Vitinho também ocupando esse corredor. Os dois volantes do Fluminense bastante atentos também, né, a essa cobertura, porque da mesma forma que o Fluminense gerava volume lá na frente, o Botafogo também tentava gerar volume por aqui, só que dessa vez com jogadores menos agudos da parte do meio campo. Então dependia mais desses pontos centralizando os laterais avançando, mas não tinha alguém como o Fluminense tem o Lúcio Acosta, por exemplo, que tem essa característica de ser um camisa 10 que possa rodar com liberdade ali em torno da área e ser uma opção para encontrar passe ou até mesmo para finalizar de longe, de fora da área, com a mesma qualidade do camisa 10 do Fluminense. Então o Botafogo tentou aplicar essa estratégia, mas o Fluminense está bem preparado para se defender e não deixou que esse plano causasse o mesmo efeito que o próprio tricolor causou no ataque, no sistema defensivo, do Glorioso. No intervalo, o Martin Assami faz uma substituição bastante interessante, que consiste na saída do Ítalo, o zagueiro que estava atuando pelo lado direito nesse trio, para a entrada do Nathan Fernandes. E obviamente o Nathan Fernandes, jogador de ataque, não ficou nesse trio de zagueiros, mas sim passou a desempenhar avançado pelo lado esquerdo. O Alex Telles continua como uma espécie de lateral ali, barra zagueiro um pouco, né, baixando um pouco para sustentar esse trio, mas agora com o Barbosa e o Newton ao lado dele. E o Alex Telles passou também então a ser um jogador menos agudo, né, com menos exigência na parte ofensiva, porque a partir de então você tinha dois atletas abertos aqui pela esquerda com bastante característica de jogar no ataque. Só que a partir do momento que o Nathan Fernandes passou a jogar por aqui, o Montoro pôde centralizar um pouquinho mais e aparecer como essa opção de camisa 10, que, como eu falei, faltou no decorrer do primeiro tempo, e assim então sendo uma opção a mais para
furar essas linhas do Fluminense. Só que no começo do segundo tempo já o Canóbio marca o gol, né? O Acosta marca o gol, depois o Canóbio é expulso, então o Fluminense acaba tendo menos poderio ofensivo, né? Acaba priorizando se defender por conta da vantagem que tinha no placar. Então a partir do momento que o Canóbio sai, o Acosta quem acaba fazendo essa cobertura aqui pelo lado direito, né? Junto com o Serna por aqui, e o John Kennedy então sobra aqui na frente, sozinho como esse primeiro homem da pressão. E mesmo depois da expulsão, o Fluminense continua se defendendo muito bem, não perde o controle do jogo, não deixa o Botafogo criar grande chance, tanto que no final das contas o Botafogo termina o jogo sem nenhuma grande chance criada, fica rodando a área, acaba controlando um pouquinho mais o posse de bola naturalmente, mas o Fluminense consegue se defender muito bem. E muito desse sucesso defensivo do Fluminense, mesmo depois da expulsão do Canóbio, se deve as substituições do Luiz Uberdia, que, claro, por conta de estar com a vantagem no placar e de estar com um jogador a menos em campo, priorizou a parte defensiva, e na primeira troca dupla que faz, tira o Samuel Xavier, que já está fora por aqui para a entrada do Guga, e tira também o Lúcio Acosta para a entrada do Guilherme Arana, que foi alguém que pôde reforçar esse lado esquerdo defensivo. Assim ele possibilitou também que o Kevin Serna partisse para esse lado direito aqui da cobertura, e que o Fluminense mantivesse, então, na prática, jogando num 4-4-1, mas com o Arana, que tinha uma capacidade maior também de fechar esse lado esquerdo, deixar o René fechar por aqui esse meio espaço, que o Botafogo está tentando invadir bastante, né, com as associações do Vitinho com o Arthur, ou o Fosso do outro lado também, enfim, esticou um pouquinho mais essa linha que protegia a área, então mantendo o Freitas e o James por aqui, com o Guga, que foi um fôlego novo, né? Alguém que reforçou essa parte do Fluminense e permitiu ainda menos que o Botafogo criasse alguma coisa por ali, como já não vinha criando no decorrer de toda a partida. Antes disso, o Botafogo ainda tira o Alex Telles para colocar o Matheus Martins, que passou a ser mais uma opção de ataque aqui pelo lado esquerdo junto com o Matheus Fernandes. O Montoro se tornou de fato um meia, né, um camisa 10 por aqui, que teve cada vez mais liberdade para rodar pelo campo, chegou a ocupar até o lado direito, mas não conseguiu criar muita coisa, porque a defesa do Fluminense de fato estava bastante fechada. Chega a tirar também o Vitinho para colocar o Vijalba, que jogou aberto aqui pelo lado direito como mais um atacante. Tirou também o Arthur para a entrada do Kadir, que em determinado momento formou até uma dupla de ataque com o Arthur Cabral. Então o Botafogo chegou a ter 6 atacantes de ofício lá na frente, e claro, né, com também os volantes cada vez mais avançados participando aqui dessa fase de construção, na tentativa, claro, de gerar algum volume e confundir a marcação do Fluminense, mas que foi uma marcação que também se preparou bastante para isso, e cada vez mais, né, no decorrer do jogo a gente viu aquele cenário clássico, aquele cenário clichê, né, de 1-0 no placar, time da casa com um jogador a menos, se recuando, se fechando cada vez mais a cada substituição, a cada mexida tática, a cada orientação do Zuberdi, enquanto o Botafogo, a cada mexida e a cada orientação do Martin Anselmi, tentava avançar mais, só que numa tentativa de abafa, de volume de jogadores ali por característica, sem que surtisse algum efeito e sem que rolasse alguma mudança substancial ali do ponto de vista tático. Então o cenário da partida permaneceu o mesmo. Claro que o Botafogo acabou tendo mais finalizações ali naturalmente no decorrer dos minutos finais, mas nada que tenha sido suficiente para mudar o cenário do jogo, ou nada que dê para dizer que o Botafogo melhorou do ponto de vista criativo ou que conseguiu superar a defesa do Fluminense. Muito pelo contrário, mérito do Fluminense, que conseguiu se manter bastante protegido, bastante seguro, com um sistema defensivo bastante sólido do começo ao fim da partida, tá falado? Então deixe nos comentários se você discorda, concorda com algum ponto, vamos trocar essa ideia por aqui. Não esquece de compartilhar o vídeo com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, deixar seu like que ajuda bastante o canal, se inscrever também aqui no YouTube para receber as próximas análises, certo? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.